A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar a nossa lição de número 5 da revista Discipulando, ciclo 2. Essa lição, ela tem o título de Crendo em Deus Pai. Nós estudamos na lição 1 o que é crer, na lição 2, conhecendo a Bíblia, lição 3, crendo para interpretar a Bíblia, lição 4, crendo no Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora nós vamos detalhar o Deus Trino. Então, essa lição é crendo em Deus Pai, a próxima é crendo em Jesus Cristo, depois crendo no Espírito Santo e assim por diante. Nós temos aqui alguns textos que foram colocados como base. Eu vou ler eles, mas eu vou acrescentar uns outros textos para facilitar o nosso entendimento. O foco aqui é crer em Deus Pai, ok? Então, o primeiro texto está em Deuteronômio, capítulo 6, de 1 a 5, que diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para o que fizesseis na terra, a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, e todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Agora vem o clássico, aquilo que nós chamamos do Shema, o lema de Israel. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. O outro texto está em Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22, que diz assim: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando, ele, o céu, se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido ou me alegrado. Ou seja, nós vemos nesse texto aqui Deus falando, dando um testemunho público para todos que estavam ali presentes, que Jesus era o seu filho. Se Jesus era o filho, quer dizer que Deus é o Pai. Então, essa lição é para que nós possamos aprofundar o nosso entendimento que Deus é o nosso Pai, ok? Um outro texto aqui para nossa meditação, João 8, verso 54, que diz assim: Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Então nós vemos por toda a Bíblia, no Antigo, no Novo Testamento, apesar de muitos não fazerem muita referência a Deus como Pai no Antigo Testamento, mas tem inúmeros textos lá e nós vamos passar alguns aqui. Nós temos como objetivo dessa aula de apresentar o nosso Deus, o Deus que é altíssimo, conforme as Escrituras, segundo a sua incognoscibilidade. O que é isso? Nós temos dificuldades de entender Deus, de conhecer a Deus, porque ele é insondável, mas ele se revela a nós através da sua palavra, né? E nós temos vários pressupostos, embasamentos da existência de Deus através da Bíblia e através da obra criadora. Nós também queremos relacionar, o relacionamento de Deus Pai com o Filho Jesus Cristo, porque esse relacionamento é a base da nossa filiação. É a base onde nós nos identificamos, seguimos o exemplo de sermos filhos de Deus. Também mostrar que as Escrituras Sagradas, elas enfatizam Deus como Criador do céu, da terra, do ser humano e da nossa vida em Cristo. E nós precisamos fazer um adendo aqui.
Muitas vezes, até quando criança, nós recebemos a apresentação de Deus, alguém nos apresenta a Deus, nossos familiares, pessoas que têm contato conosco, de Deus sendo um Deus ruim, um Deus que permite o mal, que maltrata pessoas, até mesmo quando um pai vai falar com o seu filho e o pai já bota Deus como um tirano. Se você não obedecer, Deus vai te castigar, Deus é ruim, já desenha a imagem de Deus como um carrasco. E muitos de nós temos essa imagem na nossa vida, e isso é terrível, porque quando nós vamos nos aprofundar no conhecimento e no relacionamento com Deus, essa imagem que foi pintada para nós lá atrás, ela nos traz dificuldades de nos relacionarmos com Deus, sendo Deus um Pai amoroso para com as nossas vidas. Muitas pessoas tiveram pais ausentes, pais violentos, pais que abusaram sexualmente, moralmente, fisicamente, violentamente, ou mesmo não tiveram pais, só tiveram a figura da mãe, não do pai, de homem. E essa falta de referência, né, ou a visão distorcida do que é um pai amoroso, nos leva a uma dificuldade de ver Deus como um pai amoroso. Então, se eu tive um pai muito violento, a minha tendência é ver Deus como um pai violento. Se eu não tive um pai presente, a minha tendência é de ver Deus não como um pai, mas como um carrasco, alguém que vai executar juízo, que põe medo sobre as pessoas. Então, é esse relacionamento meu com o meu pai, ele tem uma forte influência em como nós vemos Deus. Então, se eu fui uma criança que tive um pai presente, amoroso, acolhedor, que demonstrou amor, eu tenho um pouco mais de facilidade de ver Deus como um pai amoroso, acolhedor, que está sempre presente. Por quê? Porque eu tive uma referência aqui na Terra. Quando eu não tenho, quando essa referência ela é distorcida ou pela ausência, ou por excessos, por abusos, e isso vai influenciar no meu relacionamento com Deus. Então tem muitas pessoas que não conseguem ver Deus como um pai. Tem essa dificuldade por causa de um relacionamento seu para com seu pai que houve problemas no passado. Então essa pessoa tem que vencer, tem que superar esses problemas para conseguir ver Deus como um pai amoroso. E na história da humanidade, nós vemos as pessoas, toda pessoa chega num determinado momento da vida que ela tem um vazio nela. E esse vazio, o salmista nos ensina, é a nossa alma que tem sede de um Deus vivo. A nossa alma fala da nossa psique, da nossa razão, das nossas emoções, e nós queremos muitas vezes uma explicação lógica e racional do porquê que eu existo, porquê que eu sinto esse vazio. E o ser humano começa a buscar em tudo quanto é canto essa resposta. E quando ela não consegue se encontrar com Deus, ter a referência de Deus como Pai, ela começa a construir imagens, construir conceitos de algo que vai suprir essa necessidade, este vazio, ou que vai dar as respostas que ela precisa. Então, de uma forma até mesmo inconsciente, o ser humano busca respostas em vários lugares, e muitas vezes busca até na criação, quer buscar respostas em animais. Tem muitas religiões que adoram animais, que adoram o sol, que adoram a lua, que adoram uma árvore, que adoram objetos feitos pela mão humana. Por quê? Porque eles não têm uma referência. Então nós precisamos entender que nós estamos aqui nesta vida só de passagem. Nós não pertencemos a esta terra. Nós temos em nós uma alma e um espírito que são eternos. Nós somos feitos para viver para sempre. O nosso corpo, ele tem prazo de validade, do jeito que você conhece aí, mas a alma e o espírito são eternos.
Nós estamos aqui só de passagem. Então, as respostas que nós precisamos para a nossa vida não estão aqui. Essas respostas estão no eterno. É por isso que a Bíblia diz que o nosso Senhor, ele é o Pai da eternidade, ele é o eterno. Nossas respostas estão neles, não estão nessas coisas dessa vida que são passageiras, que acabam. Então nós precisamos, e as pessoas erram quando elas vão buscar respostas em outros lugares. Antigamente, os deuses, os falsos deuses, os deuses que as pessoas criavam para ter esses vazios preenchidos em suas vidas, eles tinham rostos, tinham braços, tinham mãos, tinham aparência humana, Mas é algo que as pessoas trouxeram uma imagem, trouxeram uma ideia e fizeram aquilo se materializar, porque é muito mais fácil eu crer no que eu vejo do que eu crer naquilo que eu não vejo, E nosso Deus, ele é invisível. Então as pessoas criam coisas materiais, físicas, para facilitar a sua adoração, a sua crença. É mais fácil eu sentir segurança. Muitas pessoas têm segurança quando andam armadas, têm uma arma de fogo na sua mão, do que confiar no Deus invisível, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Então, nós precisamos entender que essa figura de deuses, isso vem desde o começo da humanidade. Quando o homem rejeita a Deus, ele vai querer criar coisas para substituir o Deus verdadeiro. E esses falsos deuses que vão sendo criados ao longo da história da humanidade, eles permanecem o mesmo, só vão trocando de nomes, de atributos. Por exemplo, nós temos aqui um deus chamado Zeus, que é um deus grego. Esse deus Zeus foi substituído hoje pelo dinheiro, ou também chamado de Mamon na Bíblia. Nós temos Afrodite, que era a deusa do amor na mitologia grega. Ela deu lugar aos prazeres da carne, aos desejos sexuais, à imoralidade sexual, tudo em nome do amor. Então a nossa sociedade hoje moderna, ela é vazia de significado. Ela quer encontrar a felicidade nesses falsos deuses. E hoje, o deus da felicidade que a humanidade procura chama o consumismo, ou seja, se eu comprar eu sou feliz. Mesmo eu não precisando de nada, quanto mais eu comprar, quanto mais eu me envolver com isso, eu encontro a felicidade. Mas o nosso foco aqui é entender isso e entender que Deus é o nosso Pai. E por volta de 100 a 450 anos depois de Cristo, a igreja do Senhor Jesus foi amadurecendo um conceito, da sua crença, e foi criado algo chamado de credo apostólico. A palavra credo significa eu creio. Credo é eu creio. Então, credo apostólico, eu creio na doutrina dos apóstolos. E o que é esse credo? Esse credo é uma confissão de fé. São 12 aspectos da onde todo cristão deveria conhecer e está apto a defender a sua fé. Então, o credo apostólico composto de 12 itens, que é assim, primeiro item. Primeira expressão da minha fé. Eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Primeiro aspecto. Isso tem que estar no nosso coração. Então, esse credo, eu creio, é eu botando para fora aquilo que está no meu coração. Então, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Segunda confissão. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. 3. Terceiro aspecto da confissão, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. 4. Ele padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades. Quinta confissão da nossa fé, ele ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, glória. Sexto ponto, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Sétimo ponto da nossa confissão, da onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Maranata, ora vem Senhor Jesus, glória a Deus. Oitavo aspecto da nossa confissão, creio no Espírito Santo. Nono aspecto, e preste atenção nisso aqui, que aqui existe uma distorção.
O nono aspecto do nosso credo apostólico, da nossa confissão de fé é: creio na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos. O que é essa Igreja Universal? Isso aqui, uma denominação cristã que adotou esse nome porque no latim universal significa católico. Então ele fala, creio na Santa Igreja Católica, mas o significado da palavra católico é universal, que é o primeiro conceito aqui da confissão de fé. Depois ele foi distorcido para virar o nome de uma denominação cristã. Então, ó, eu creio na Santa Igreja Universal. Né? Não é a Igreja Universal do Reino de Deus que nós conhecemos, não, é na Santa Igreja Universal, que está englobada no mundo inteiro, independente de placa, de denominação. E creio na comunhão dos santos, tudo junto, ou seja, os santos se reúnem nessa igreja para adorar a Deus. 10º aspecto da nossa confissão de fé, eu creio na remissão dos pecados. 11, na ressurreição do corpo. 12, eu creio na vida eterna. É isso que tem que estar latente no nosso coração, na nossa alma, no nosso intelecto. Essa é a nossa confissão de fé. E tudo que o diabo vai fazer ao longo da história e das nossas vidas é refutar cada um desses pontos. Vai falar, não, vida eterna não existe. Você vai morrer e vai voltar num cachorro. Né? Eu não creio na ressurreição do corpo, morreu, depois você vai vir no gato, vai vir como mulher, vai vir... Não existe isso. Né? Creio na remissão dos pecados, não, tem pecado, você peca, não tem perdão, ou não tem pecado, quando você faz com coração alegre, quando você faz com boas obras, está tudo certo. Ó. Creio na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, você não precisa ir na igreja. Você vai buscar Deus da sua própria casa. Né? Creio no Espírito Santo. Que Espírito Santo? Não tem. Todo Espírito é bom. Né? Da onde vai vir para julgar os vivos e mortos? Não tem esse negócio de julgamento, não. É só você fazer boas obras que está tudo certo. Você vai chegar no céu, você vai ter tudo. Vai ter um monte de mulheres, vai ter 70 esposas te esperando. Então tudo que o diabo faz é para refutar esses 12 itens que fazem parte da nossa confissão de fé. E o principal, o primeiro que nós estamos estudando é que Deus é o nosso Pai. Então eu creio em Deus Pai, que Ele é o nosso Pai. E esta lição vai apresentar Deus como sendo Deus Altíssimo, acima de tudo e de todos. Apresentar como Ele sendo nosso Pai, como sendo o Criador dos céus e da terra. E nós temos que tomar cuidado com os pensamentos, com o nosso coração, porque a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. A Bíblia fala assim em Isaías 55:8, os pensamentos do Deus Altíssimo são diferentes dos pensamentos dos homens. Então muitas vezes nós criamos um conceito de Deus, lembra que eu falei? Que o nosso relacionamento com os nossos pais influenciam no conceito que nós temos de Deus. Então, nossa experiência de vida vai criar um pensamento, um conceito de Deus. E nós temos que tomar cuidado porque os nossos pensamentos são enganosos e são diferentes dos pensamentos de Deus. Nós temos que ver a Deus como Ele se apresenta a nós através da sua palavra e através de um relacionamento íntimo com Ele. Então, Deus, Ele é o oposto de tudo aquilo que o ser humano pensa, age, faz, e assim, nós não conseguimos compreendê-lo no todo. Por isso que no estudo aqui fala que Deus é incognoscível, é difícil de entender, compreendê-lo. Nós só conseguimos entender a Deus através do Espírito Santo e assim, um pouquinho. Então, a Bíblia fala em Romanos 11, 34 e 35, que o homem por si mesmo não consegue conhecer a Deus, é só através do Espírito Santo. E quando nós temos a ação do Espírito Santo na nossa vida, a Bíblia fala assim, se aproximar de Deus e Ele se achegará a vós. Prossiga em conhecer e conhecer a Deus. Só que nós só conseguimos conhecer a Deus através do Espírito Santo. E como Ele manda nós prosseguirmos nesse conhecimento, quer dizer que esse conhecimento ele é gradativo. Quanto mais eu oro, quanto mais eu passo tempo na presença dEle, quanto mais eu medito na palavra, mais eu vou crescendo no conhecimento de Deus. E o nosso Deus ele é tão maravilhoso que Ele mesmo prova a sua existência para nós. Como que Deus ele vem provar
a sua existência para nós. Primeiro, através da sua palavra. Segundo, através da sua obra criadora, céus, terra, perfeição que tem no planeta Terra, na natureza. Deus ele vai se mostrando, vai se revelando assim. E Deus revela, a maior prova da existência de Deus e do seu amor foi quando ele enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. E a Bíblia fala que ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho. Então essa vinda de Jesus Cristo sobre a terra, que a história relata que Jesus Cristo veio, que ele existiu, que ele pisou entre nós. Outras religiões diferentes do cristianismo fazem citação de Jesus Cristo, eles consideram Jesus como profeta, eles atestam que Jesus pisou nessa terra e andou entre nós. Então, Deus ele se revela à humanidade até mesmo através do seu Filho, Jesus Cristo, e nós temos que entender. E eu quero que você entenda que existe 4 aspectos que nós chamamos, 4 conceitos teológicos que você precisa conhecer, você não precisa decorar isso, só precisa conhecer, porque são conceitos que estão espalhados pelas religiões no mundo. Primeiro conceito é daquilo que nós chamamos de monoteísmo, ou seja, é a convicção que existe um só Deus. Na aula passada que nós ensinamos sobre o Deus Trino, nós vimos que só existe um Deus, que é Espírito, que tem 3 almas, a alma do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a religião cristã, assim como a religião judaica, ela é monoteísmo. Nós somos monoteístas, nós cremos no monoteísmo, que é uma convicção que só existe um Deus. Existe um outro conceito chamado de monolatria. Monolatria, que é isso? Que ele está entre o monoteísmo, que é um único Deus, e o politeísmo, que são vários, poli de vários deuses. Implica na adoração de um único Deus, só que sem negar a existência de outros. Nós, no cristianismo, nós cremos que só existe um Deus, ponto final e acabou. Não tem outros deuses. Só tem um Deus, o resto é demônio e é criação da mente humana. Mas Deus verdadeiro só existe um. A monolatria crê que existe um Deus, que é mais alto, e existem outros deuses mais fraquinhos, mais baixinhos, e isso fora de cogitação para nós. Nós temos o politeísmo, que é a adoração a inúmeros deuses, onde cada Deus tem uma função distinta, tem a sua responsabilidade, tem a sua atribuição, um cuida da chuva, outro cuida do sol, outro cuida disso, cuida daquilo. Isso é o que as religiões politeístas acreditam. E nós temos um quarto aspecto que chama de panteísmo. O que é isso? Eles creem que Deus é uma força divina, é uma luz no universo, né, que essa força divina está presente em tudo no mundo, em tudo que existe, ou seja, a árvore é divina, eles adoram a árvore, os animais são divinos, um rato é divino, um boi é divino, uma vaca é divina, eles vão adorar a vaca, como nós vemos esse panteísmo como uma religião oficial na Índia. Lá eles adoram animais, adoram objetos, adoram várias coisas. Ou seja, esses 4 conceitos, monoteísmo, monolatria, politeísmo e panteísmo, é o que influencia as religiões do mundo. E nós, crendo que Deus é um único Deus, Deus verdadeiro, que é Espírito e que tem 3 almas, Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos monoteístas, nós cremos num único Deus verdadeiro, ok? Então nós precisamos ter esse conceito bem forte nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 4, verso de 1 a 6, e 1 Coríntios 10, do 14 ao 21, ele diz que os deuses, né, os falsos deuses, na verdade são demônios que enganam e subutilizam o ser humano. Ó. Então esse monte de deuses que o pessoal cria é tudo demônio. É influência maligna, influência satânica, para desviar o coração do homem do Deus verdadeiro. Porque Deus criou o homem para se relacionar com o homem. O que o diabo quer fazer? Quer acabar com esse relacionamento entre Deus e os homens. E agora nós vamos ter as referências bíblicas sobre Deus sendo o nosso Pai. E eu vou ler aqui vários versículos que falam sobre isso. Eu vou ler no Antigo Testamento, porque no Novo Testamento está cheio, está recheado de referência. Jesus, quando ensina a orar
A oração lá de Mateus 6, chamada da oração do Pai Nosso, ele já fala: Pai nosso que estás no céu. Já identifica Deus como Pai. E já fala que ele está no céu, que ele é Altíssimo. Por exemplo, Romanos 8,17 fala assim, ó. Se esse Deus Altíssimo é Pai de Jesus, ele é o nosso Pai também. E, portanto, nós somos herdeiros dele, ou seja, co-herdeiros com Cristo, nosso irmão. É o que está escrito em Romanos 8,17. Então nós vemos no Novo Testamento o texto de Lucas 3, quando Jesus estava sendo batizado, o céu se abriu e o Pai falou, esse é meu filho amado, em quem eu me alegro, que nós lemos no começo dessa aula. Nós vemos inúmeras referências a Deus como Pai no Novo Testamento. Agora nós vamos buscar as referências no Antigo, porque a palavra de Deus ela não muda, ela é a mesma, ontem, hoje e sempre. Tá? Então vamos começar aqui, vai para sua Bíblia, abre sua Bíblia aí em Salmo, vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 68 primeiramente, o Salmo de número 68, nós vamos ler o verso 5, Salmo 8:5 fala assim, que Deus, ele é pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus no seu lugar santo. Olha, o salmista, que Davi, esse salmo é atribuído a Davi, Davi já chama a Deus de pai. Olha, ele é pai de órfãos, ele é juiz de viúvas, é Deus. Então ele atribui essa função paterna de Deus como sendo pai. Salmo 68:5. Aí a gente vai um pouquinho mais para frente, nós vamos lá no Salmo 103. Salmo de número 103, ó, estamos apresentando Deus como Pai. Quando Jesus fala, Pai nosso que estás no céu, quando Deus se apresenta como Pai para Jesus, não tem nenhuma novidade nisso. Já vi inúmeros pregadores falando que quando Jesus chama Deus de Pai, ali na oração do Pai Nosso, em Mateus 6, é a primeira vez que Deus se revela como Pai para a humanidade. É mentira. Nós estamos vendo aqui, ó, nos Salmos, nós vamos ver nos profetas, nos livros de reis, Deus se apresentando, sempre se apresentou como Pai. Salmo 103:13, que diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, comparando Deus com um pai. Agora vamos lá para Isaías 64. Isaías 64:8, que fala assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, e está com letra maiúscula ainda, Isaías 64:8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras de Tuas mãos. Olha Deus se revelando para a humanidade no Antigo Testamento como Pai. Aí, juntinho aí, ó, Isaías 63:16 diz assim: mas Tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece, Tu, ó Senhor, és o nosso Pai, nosso Redentor desde a antiguidade é o Teu nome. Olha que coisa linda. Agora vamos dar um pulinho, vamos lá para Jeremias, capítulo 3, Jeremias 3, verso 19, ó. Jeremias 3:19 fala assim: mas eu dizia, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações? E eu disse, Pai, me chamarás, e de mim não te desviará. Deus falando que nós iríamos chamar ele de Pai. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Ainda em Jeremias, capítulo 31, versículo 9, ele fala assim, ó: virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho direito, em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é meu primogênito. Ó, Deus se apresentando como pai para Israel. Então Deus ele vem se apresentando de inúmeras formas. Vamos ler só mais um texto lá em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 13 também, ó. Ele fala assim: e eu lhe serei por pai. Deus falando, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Deus se apresentando como pai,
ao longo da história bíblica. Tem mais um texto aqui? Tem mais um aqui, ó. Vamos lá para Malaquias. Peraí, tenho Jeremias 31, eu tenho Malaquias, capítulo 2, versículo 10, que diz assim: Não temos nós todos um mesmo Pai, com letra maiúscula? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais um para com os outros, profanando o conceito de nossos pais com letra minúscula? Ou seja, os profetas revelam para nós, nos deixam escrito e ensinado que Deus é o nosso Pai. Mas por que é profeta que está falando que Deus é nosso Pai? É Davi, é Jeremias, Isaías, Malaquias. Por quê? Porque o profeta ele tinha intimidade. O profeta conhecia o coração de Deus. Enquanto os homens estavam rejeitando a Deus e procurando soluções em falsos deuses, o próprio homem criava um Deus para servir, para ter como referência. Os profetas que conheciam o coração de Deus já falavam: Deus é Pai, deixa Deus ser seu Pai. E Ele é um Pai amoroso, é um Pai que cuida, é um Pai que guarda, é um Pai que ama, é um Pai que dá presentes, é um Pai que recompensa os seus filhos, diz a palavra que Deus é um Deus galardoador, Ele dá recompensa para aqueles que praticam o bem, que fazem a sua vontade. Então nós precisamos entender que nós temos que ter uma relação de filhos para com Deus. E Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, unigênito de Deus. A Bíblia nos ensina que nós somos filhos de Deus, lá em Romanos 8,15, por adoção. O texto fala assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, em medo, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Ou seja, quando nós entregamos nossa vida a Cristo, Jesus, o Espírito Santo vem morar em nós e o Espírito Santo nos leva a reconhecer que Deus é o nosso Pai, ok? Então nós precisamos ter isso bem convicto. E assim como Jesus, que se fez carne, habitou entre nós, Filho de Deus, Ele, herdeiro de Deus, Ele sofreu, Ele teve que renunciar ao egoísmo, às oferendas deste mundo, Ele teve que renunciar à sua liberdade para poder fazer a vontade de seu Pai, Ele teve que servir ao próximo por amor, porque Deus nos serviu enviando Cristo. Cristo nos serve, nos trazendo o perdão dos nossos pecados. Então nós temos que entender que como Jesus sofreu, nós também vamos sofrer. Como Ele renunciou às coisas desta vida, nós também temos que renunciar às coisas dessa vida. Assim como Ele amou e serviu ao próximo, nós temos que amar e servir ao próximo. Então Jesus é o modelo do Filho perfeito do nosso Pai eterno. Jesus é o modelo perfeito do nosso Pai eterno. E nós temos que seguir o modelo de Jesus, como Ele foi um filho, nós também sermos filhos de Deus. Ele é a nossa inspiração. Então, nessa questão de eu ter a minha identidade de como filho de Deus, eu preciso que essa identidade ela seja fortalecida. Como que a identidade minha como filho de Deus é fortalecida? Quando eu tenho uma intimidade com o Pai. E essa intimidade se dá através de comunhão. O que significa comunhão? É ter algo em comum. Ou seja, o Pai tem algo, eu também tenho. O Pai age de um jeito, eu também ajo. O Pai fala de um jeito, eu também falo. Você vê em famílias que tem um pai, uma família estruturada, que não passou por problemas, que o pai é amoroso, você vai ver que o filho ele começa a imitar o pai. Então a intimidade, a comunhão com Deus como um pai, quando eu me relaciono com Deus como pai, a intimidade vai me levar a ser um imitador de Deus, ser imitadores de Cristo como eu sou, disse Paulo. E Deus fala, sede santos como eu sou santo, ou seja, nós vamos imitar a Deus em santidade, em amor, nos seus atributos, no seu caráter, ok? E em Romanos 8,16 fala assim, o mesmo Espírito, o Espírito de Deus que está em nós, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, quanto mais intimidade, quanto mais comunhão, mais eu vou ter a convicção que eu sou filho de Deus e vou me relacionar cada vez mais com Ele. Então, eu preciso entender que Deus ele não é um patrão,
Eu não sou funcionário de Deus. Deus não é meu gerente, eu sou subordinado. Porque tem alguns que se relacionam com Deus, eles acham que eles são escravos e Deus é um senhor cruel. Que se não fizer a vontade de Deus, Deus vai castigar, vai matar a pessoa, vai bater no tronco, vai dar chibatada. Porque eles estão se relacionando não como filhos, mas estão se relacionando como funcionários. E muitos, quando se relacionam como funcionários, querem receber algo em troca, querem salário, querem recompensa. Mas a Bíblia fala que é melhor a gente dar do que receber. Porém, o nosso Pai, que é um Pai amoroso, quando nós nos dedicamos a fazer a sua vontade como filhos amados, Ele nos coloca tudo nas nossas mãos. Diz lá no Salmo 84:10, aqueles que andam em retidão, Deus não negará bem algum a esses. Então nós precisamos ter esse conceito, nós somos filhos, Deus é um Pai amoroso, Deus não é patrão e nós funcionários, Deus não é gerente, é agente subordinado, Ele não é imperador e nós somos seus súditos. Não, nós somos filhos. Primeiro, antes de tudo, nós somos filhos, que por amor a Ele, nós vamos nos portar como servos para fazer a sua vontade, mas nós somos filhos. O que é o servo? O servo faz a vontade do seu Senhor sem questionar. Nós somos filhos que vamos fazer a vontade do Pai sem questionar. Ok? Deus, ele se apresenta a nós também como o Deus Criador. Quem não tem intimidade com Deus, já reconhece Ele como Criador, porque é impossível todo esse universo do jeito que funciona, né, essa imensidão de coisas que nós nem imaginamos, é impossível qualquer homem fazer. Então nós sabemos que tem algo maior por trás, chamado Deus. Então, através da própria criação dos céus e da terra, nós já podemos reconhecer a Deus. E a Bíblia fala lá em Hebreus 11:3 que pela fé nós entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, ou seja, existe um Deus que criou o mundo, tudo isso que nós conhecemos, e é pela fé que nós entendemos isso. Então a fé, ela nos traz entendimento que Deus é o Deus Criador, que Ele é Deus, é o único Deus. Por isso que muitas vezes a gente não entende as coisas de Deus, a gente não entende muita coisa, mas a fé, quando a minha fé crescer, ela vai me levar ao entendimento que Deus é Deus, que Ele é único, que Ele é verdadeiro, que Ele é o Criador de todas as coisas. Deus criou o ser humano. Assim como Deus trabalha de forma triuna, ou seja, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus fala, o Pai trabalha até hoje, e eu também, Pai e o Filho. E ele fala, o Espírito Santo, o Consolador, estará convosco até a consumação dos séculos. Então você vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando em conjunto. Jesus fala assim, eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. O Espírito Santo vai sondar o coração de Deus, disse Jesus, e vai mostrar para vocês qual é a vontade de Deus, trabalhando em conjunto, os três. Jesus, em Lucas 4, quando ele começa o seu ministério, ele fala, o Espírito do Senhor me ungiu, está sobre mim, para que eu possa fazer a vontade de Deus na terra. Ou seja, os três se relacionando o tempo todo e trabalhando junto. Quando Deus cria o homem, Deus não cria o homem para ser sozinho. Ele cria os homens para se relacionarem entre si. Exemplo, Deus criou um homem e criou uma mulher. Para quê? Para que eles se relacionem, para que eles gerem, para que a terra seja habitada. Se Deus criasse só 2 homens, ia acabar a humanidade ali. Então Deus cria o homem, cria a mulher para nós nos relacionarmos e vivermos em sociedade. Porque o modelo é o relacionamento do Pai, o Filho e o Espírito Santo, que o homem tem que desenvolver aqui nessa sociedade, que é o que Deus espera, que além do homem se relacionar com os outros seres humanos, que ele venha se relacionar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Então Deus nos cria para nós nos relacionarmos com Ele e para nós vivermos um relacionamento saudável entre nós. Deus é aquele que nos dá uma nova vida, porque o homem pecou, nós já vimos isso em lições anteriores. O homem pecou, foi destituído da glória de Deus, foi expulso da presença de Deus. Porém, quando o homem se arrepende, quando ele se converte, vem aquilo que está escrito em 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, que se converte, que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, nova criatura é, ou seja, nasce de novo.
E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ou seja, agora eu sou uma nova criatura em Jesus Cristo, que eu vou ter a oportunidade de acertar agora. Porque antes de Jesus eu só errava, agora Deus me dá uma nova chance para eu acertar e eu viver eternamente com Ele. E é por essa fé que nós cremos que o Senhor tem nos chamados para o seu aprisco, né, para todos aqueles que se arrependerem de todo o seu coração. Então eu quero deixar bem claro, nós cremos em Deus como Pai. E se nós cremos em Deus como Pai, nós temos que nos relacionar com Ele como filhos, ok? Como filhos. Então, nós temos religiões ao redor do mundo que tem vários deuses, que tem várias atribuições, tem confissões de fé, tem livros, como nós temos a Bíblia, eles têm livros. E você não vai ver nessas religiões nenhuma referência a esses falsos deuses como ele sendo pai. Porque o pai demonstra amor, o pai cuida, o pai está junto, o pai nunca abandona o filho. O pai adota, ele tem um coração enorme. E essas outras religiões espalhadas ao redor do mundo, não tem como. Imagina lá no panteísmo na Índia que eles adoram uma vaca como um deus. Fala que a vaca é Deus, como que a vaca vai ser mãe de um ser humano? Eles adoram um cachorro, adoram um rato. Como que um rato e um cachorro vai ser um pai de um ser humano? Né? Se nem consegue se comunicar com o ser humano, mas porque fica lá, ou fica latindo, não tem como. E eu quero finalizar aqui essa lição com uma meditação no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 9, e no 10 e no 11, que diz assim, ó. Jesus falando, quem vê a mim, quem vê a Jesus Cristo, vê o Pai. Então, para você conseguir ver Deus como Pai, você precisa primeiro ver a Jesus Cristo, aceitar a Jesus, deixar Jesus entrar na sua vida e começar a mudar o seu caráter. Deixar Jesus entrar na sua vida e curar as feridas que o passado trouxe. Lembra que eu falei? Tiveram pessoas que não tiveram pais, isso gera uma ferida. Pessoas que foram violentadas pelo seu pai sexualmente, verbalmente, fisicamente, através de violência, apanhavam muito. Isso gera feridas. Então nós precisamos deixar Jesus entrar e curar essas feridas que foram geradas. Eu sou uma nova criatura em Cristo, mas as feridas continuam e precisam ser curadas. A nova criatura é agora, Deus me dá uma nova identidade. A minha verdadeira identidade, quem eu sou, filho de Deus. Só que eu carrego feridas. E eu preciso levar essas feridas até Cristo, até a cruz e ser curado. Então, ó, quem me vê a mim, disse Jesus, vê o Pai. Então eu preciso ver Jesus para ver Deus como Pai. Por isso que as outras religiões não conseguem ver nos seus falsos deuses eles como Pai, porque é só quem ver Jesus que pode ver Deus como Pai. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Olha que coisa maravilhosa. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Então, se nós cremos que o Pai está em Jesus e que Jesus está em nós, isso significa que o Pai também está em nós, né? Na figura do Espírito Santo. Então, nós cremos em Deus Pai, esse é o foco dessa lição. Nós vimos que Deus se revela no Antigo Testamento como Pai, Deus se revela como Pai no Novo Testamento, e o mais importante para nós é nós termos isso forte no nosso coração, nós temos essa confissão de fé, esse credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Primeiro item da confissão, já começa, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu vou ler esse credo apostólico para a gente encerrar essa aula. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, da onde há de vir para julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Então, que Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.